Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica e o tema de hoje é: o bom relacionamento entre pais, filhos e netos é sinal de honra. A leitura está em Provérbios, capítulo 17, versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus filhos. É muito bom a um homem atingir a idade suficiente para ver os seus netos. Isto para ele é como uma coroa de glória. Podemos dizer que é uma recompensa, é uma alegria ao homem poder viver dias suficiente para ver a sua posteridade, ver a sua descendência. Quantos de nós não temos o desejo de ter muitos anos de vida? É natural do ser humano esperar ter dias bons e ter muitos dias. E o autor deste provérbio está dizendo que é uma recompensa sim, é uma bênção sim, poder desfrutar de longos dias, de maneira de ver que não somente a geração dos seus filhos, mas também dos filhos dos seus filhos. O homem que segue a lei de Deus, este homem é um homem que tem vida longa e próspera. É isto que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 16:31 nos fala: coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Aqueles que temem a Deus, que guardam a palavra de Deus, desfrutarão de dias bons, desfrutarão também de dias abençoados. Poderão ver a sua descendência, poderão ver os seus filhos e os seus netos. O melhor caminho para a longevidade é a obediência à palavra de Deus. Eu sei que existe uma demanda muito grande hoje na sociedade de recursos medicinais, instruções para que o homem viva mais. Tudo isso é plausível. A questão dos cuidados de saúde, a questão dos cuidados em relação à vida num todo, num geral, mas tudo isso não é tão eficaz quanto ao cuidado da palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Mas alguém vai perguntar: mas somente a gente ouvir a palavra de Deus e obedecer, isso seria o suficiente e tiraria toda a responsabilidade do homem em relação ao seu cuidado pessoal, em relação à sua saúde? É simples, a palavra de Deus tem conselho para tudo. A palavra de Deus tem conselhos para toda uma vida. A palavra de Deus nos aconselha espiritualmente, mas também nos aconselha nos relacionamentos pessoais, a respeito da nossa vida pessoal, do cuidado da nossa saúde. A palavra de Deus tem instrução para tudo. Então, alguém que observa a palavra de Deus em sua plenitude, em sua totalidade, com toda certeza vai viver bem, vai atingir longos dias e alcançará a recompensa de Deus. Para o autor de Provérbios, a coroa desta vida são os longos dias, dos quais ele poderá contemplar a sua geração também sendo abençoada. Nós temos o foco na eternidade, mas Deus abençoa também sim com longos dias aqui nessa terra, até porque cada dia que vivemos aqui, vivemos para a sua glória. Salmo 91 nos fala: e lhe darei abundância de dias, e te mostrarei a minha salvação. Então, Deus também nos abençoa, de forma que nossos dias sejam bons e prolongados aqui nessa terra. Parte da alegria de uma vida longa é ver os filhos e ver os netos e participar também da vida deles. Estamos falando de uma bênção de Deus que acontece no presente e que se estende ao futuro, diante da observação da palavra de Deus, diante do cuidado dos ensinamentos, dos estatutos, da justiça divina. Ele também fala a respeito da glória dos filhos. A glória ou a coroa de glória dos filhos são seus pais ou avós, que muitos se relacionam com o seu treinamento, com o seu ensino, para obtenção de sabedoria e de boa vida, principalmente quando falamos que isso acontece por meio dos princípios da palavra de Deus. O livro de Provérbios aborda muito bem esse assunto, quanto ao benefício que os pais trazem aos filhos através do ensino e instrução. Provérbios 22, versículo 6 nos fala: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, ele não se desviará dele, não se desviará deste caminho. A glória do filho é um pai que o instrui, que o ensina.
que o educa, que mostra o caminho correto e que anda com ele neste caminho. Não somente indica o caminho, mas vai com ele por este caminho. Ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Então presta atenção, temos duas instruções. Se no versículo 6 nós vemos que há uma instrução pelo caminho de Deus, também há uma instrução prática. Quando um pai, ao cuidado do seu filho, ao amor pelo seu filho, o coloca diante de ensinos de obediência, condicionados também, quando necessário, a disciplina. Se não há a observação, se não há a obediência. O ser humano, por natureza, ele tende sempre a desobediência, tende sempre a se opor àquilo que é correto. Observa-se isso até em uma criança que não foi ensinada pelos seus pais a mentirem, não foi ensinada pelos seus pais a bater no irmãozinho mais novo, e de repente ele pratica tais atos, porque a estultícia está ligada ao coração da criança. E eu digo isso que nós entendemos perfeitamente que está relacionado à nossa natureza corrompida, à nossa natureza pecaminosa. Mas, presta atenção, o autor está dizendo: a vara afugentará a estultícia da criança. Então a glória de um filho é um pai que o ensinou o caminho correto, que o conduziu por este caminho, que o conduziu pela obediência, que o disciplinou quando foi necessário. Eu tenho certeza que os filhos que tiveram uma educação disciplinada pelos seus pais, hoje você agradece o seu pai, coisa que talvez a gente não entendíamos quando éramos disciplinados pelos nossos pais, porque o adolescente tem muita dificuldade de entender isso, o jovem tem muita dificuldade de entender, quando o seu pai diz não faça isso, não faça aquilo, não é bom para a sua vida. Hoje, quando nós já somos pais, a gente consegue entender muito melhor aquilo que o nosso pai para o nosso bem nos fazia, e sabemos que isso de fato reflete em bem para nós até os dias de hoje. Portanto, nesse texto básico que nós lemos, nós identificamos que nos fala de uma decorosa e mútua relação dentro da unidade da família. Pais e filhos adornam uns aos outros. É os pais que têm como coroa o seu filho, o seu neto, que anda com ele pelo caminho que foi ensinado, que foi instruído, e ele então pode ver o bem da sua descendência, pode ver o bem da sua geração, como também os filhos que se alegram por ter conhecido e poder hoje andar no caminho correto, porque por ele foram ensinados. Que Deus abençoe, que possamos manter esta harmoniosa relação. Pais, filhos, netos, é sinal de bênção, é sinal de honra.